Então, já falei bastante aqui sobre essa questão da confiabilidade, né? O que é que a gente precisa aqui para ter confiabilidade? Transferência confiável de dados. A gente precisa de rastrear esses dados, ou seja, a gente tem que ter controle absoluto dos dados. Para a gente ter garantia que todos eles vão chegar e que ainda vão chegar na ordem, né? Todos os dados, todos os segmentos precisam estar marcados e conhecidos, tá? A gente precisa rastrear todos eles. A gente precisa ter um esquema de confirmação para saber se um pacote chegou ou não, certo? E a gente precisa ter um esquema de retransmissão, justamente para pedir de volta, pedir de novo a transmissão daqueles pacotes que ou que chegaram corrompidos, chegaram errados, ou que não chegaram, ok? Então, para a gente oferecer essa confiabilidade, a gente precisa ter mais dados de controle, né? E onde vão esses dados de controle? Vão justamente no cabeçalho do TCP, né? A gente está falando aqui como a transferência confiável de dados como um preâmbulo do TCP, né? A gente falou do DP agora, né? A gente vai falar do TCP daqui a pouco, mas a gente precisa falar um pouco sobre como essa transferência confiável vai acontecer. Então, esses dados de controle, eles vão são dados extras que você precisa colocar, eles vão no cabeçalho do TCP. Que mais? O TCP ele oferece um modelo de serviço para as aplicações que estão acima dele, tá? Esse modelo de serviço, o que é? Uma das principais características desse modelo é justamente essa transferência confiável. Ele vai oferecer um canal confiável para essas aplicações. As aplicações elas vão confiar que o TCP vai fazer o papel dele, né, e vai entregar todos os segmentos na ordem e de forma correta. Isso aqui eu vou passar, né, porque lá no Kuroso, ele, 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 ele faz o seguinte, ele começa a construir um exemplo de um protocolo de transferência confiável, tá? E aí ele chama esse protocolo de RDT e ele vai passo a passo mostrando para vocês como que um protocolo que seria um software, né, do sistema operacional que está rodando ali um software que está rodando no sistema operacional, que ele está se comunicando com as suas aplicações através de um socket, né? E também está se comunicando aqui com outro processo, outro software aqui que está responsável pela camada de rede, né? E aí ele vai mostrando que você pode implementar esse protocolo através de funções de software, né? Essas funções, elas recebem dados, né? Elas tanto tem parâmetros de entrada, parâmetros de saída, né? E aí ele vai mostrando como essas funções funcionam como interfaces entre as camadas, né? Justamente para fornecer um canal confiável, né? Aqui no nível do transporte, porque no nível de rede, o canal ele não é confiável, né? O protocolo IP, ele não garante a entrega correta dos dados, tá? O máximo que ele vai fazer é aquela detecção do checksum, que eu comentei com vocês, né? Se ele conseguir detectar um corrompimento dos dados no nível da camada de rede, né, ele pode informar isso né, lá no destino, ele pode fazer esse tipo de detecção e tomar alguma atitude lá. Mas no frigir dos ovos, né, a camada de rede, o protocolo IP, ele é um canal unreliable, ele é um canal não confiável. Ou seja, se você precisa de confiabilidade, você precisa implementar essa confiabilidade em outros locais da tua pilha de protocolo, certo? Então, no caso aqui, quem vai fazer isso é o TCP na camada de transporte, se você estiver usando o TCP, né? E aí tem uma série
de coisas aqui que vão mostrando, né, como esse protocolo confiável ele funciona, né, e ele mostra também um diagrama de estados, né, o diagrama de estados é quando você tem o funcionamento lá do software, e aí o software ele vai passando de um estado para outro, dependendo dos eventos que forem acontecendo, tá, e aí ele vai mostrando tudo isso aqui, mas não vai dar tempo de eu comentar aqui na aula com vocês, tá? Mas no livro tá bem explicadinho. E aí, esse tratamento de erros que é feito na camada de transporte, ele é feito através desse tipo de mecanismo aqui, que é o chamado o ARQ, tá? Então, protocolos que usam o ARQ, né, são protocolos que implementam uma transferência confiável, tá? O ARQ é o Automatic Repeat Request, nada mais é do que um protocolo, né, ou um mecanismo que é usado para pedir uma retransmissão, né? Solicitação automática de repetição ou de retransmissão, tá? Então, para esse protocolo ARQ funcionar, você precisa de três coisas. Você precisa, primeiro, detectar os erros, ou seja, você só vai pedir uma retransmissão de algo que você detectou que chegou errado. Né? Se você detectou que chegou correto, você não precisa pedir a retransmissão. Então, você precisa de uma detecção de erros, você precisa enviar uma mensagem especial para solicitar essa retransmissão, né? Então, essa realimentação do destinatário, o que é que é? É o destinatário da mensagem que recebeu essa mensagem, detectou que ela está errada, o destinatário ele precisa criar uma mensagem para ser enviada para o remetente, para dizer para o remetente que ou que chegou correto, ou que não chegou correto, ou que está pedindo a retransmissão ou não, tá? Então, essas mensagens de reconhecimentos, esses reconhecimentos, eles podem ser positivos, que são os ACs, ou podem ser negativos, que são os NACs. Então, existem protocolos que foram propostos, né, onde eles se baseiam ou no envio de ACs e INACs, ou um ou o outro. Tá? Então, existem diferentes propostas de mecanismos ARQs, né, que fazem uso desses caras aqui. O TCP, por exemplo, é um protocolo que utiliza o mecanismo ARQ, mas ele não utiliza, por exemplo, reconhecimentos negativos. Ele utiliza somente os positivos. Tá? Então, não necessariamente o protocolo ele precisa usar os dois tipos de reconhecimento. Né? Ele pode usar só um, só o outro, pode usar os dois, então depende de como o protocolo foi proposto. Tá? O TCP, por exemplo, ele só usa os positivos, os ACs. E também ele precisa da retransmissão propriamente dita, né? Então, o mecanismo ARQ, ele precisa que o transmissor retransmita esse segmento que chegou errado, tá? Então, lá na disciplina de transmissão de dados, quando a gente estudou essa parte desse controle da conexão na camada de enlace, lá a gente viu também protocolos, né? A gente viu três tipos de protocolo. O protocolo pare e espere, que é quando ele transmite um pacote de cada vez, certo? E tem os protocolos de janela deslizante, que são aqueles que transmitem vários pacotes de uma vez só e esperam os reconhecimentos desses pacotes. Aí tem o go back N e o de seleção selective reject, rejeição seletiva. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um aqui. Então vamos lá, vamos para frente. Aqui ele vai falando sobre
esse protocolo confiável aqui, aí ele vai nessa construção que eu falei para vocês, né? Pouco a pouco ele vai incrementando esse protocolo para lidar com todas as situações que acontecem, tá? De perda de pacote corrompido, se chegou o ACK, se não chegou, etc. Eu vou passar aqui por esses detalhes, porque eu quero chegar num ponto aqui que eu quero falar com vocês. Pronto. Então, ele chegou aqui numa versão do protocolo, ele foi incrementando, né? Chegou aqui numa versão 3.0 desse protocolo, onde esse protocolo ele implementa um mecanismo de ARQ, né, de retransmissão, e ele tá preparado para tratar com uma situação de perda de pacote, tá? Perda de pacote e por exemplo, um ACK que não chega, ou um timeout que não acontece, tá? Então, vamos ver como é que ele se comporta nessas situações. Ele é um protocolo, né, do tipo pare e espere, ou seja, só tem um pacote em trânsito a cada momento, tá? Não, ele não é janela deslizante. Janela deslizante é quando tem vários pacotes em trânsito, né? E esse não, o pare e espere é um de cada vez, tá? Então, ó, nós temos aqui, nós temos o transmissor, temos o receptor, tá? Aqui é a linha do tempo, tá? A linha do tempo, ela vai crescendo aqui para baixo. Então, ó, o transmissor, ele manda o pacote 0, né? O receptor recebeu o pacote 0 corretamente, mandou o ACK 0. ACK 0 é um reconhecimento positivo, dizendo, ok, eu recebi o pacote 0. Então, mandou o ACK 0. O transmissor recebeu o ACK 0, e agora isso é um sinal verde para ele mandar um novo pacote. Mandou o pacote 1, né? O receptor recebeu corretamente o pacote 1, mandou o reconhecimento positivo ACK 1, tá? O transmissor recebeu o ACK 1, né? Tá ok para ele mandar um novo pacote. Agora ele manda o pacote 0. Por que ele fica a identificação dos pacotes é só 0 e 1? Porque como é um algoritmo, como é um mecanismo de pare e espere, eu sei que somente vai ter um pacote de cada vez. Então, não preciso ter o pacote 0, 1, 2, 3, 4, 5. Só basta eu identificar eles como 0 e 1. Basta um bit para eu identificar esses pacotes. Porque se eu precisasse identificar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, 0 a 7, são 8 possibilidades, eu precisaria de 3 bits para identificar esses pacotes, né? E aí eu vou estar gastando mais recursos, né? Em vez de eu gastar 3 bits, eu gasto somente 1, tá? Porque esse meu protocolo é um protocolo mais simples, né? Ele é pare e espere, ele é de bit alternante, então eu posso fazer dessa forma. Então, esse primeiro exemplo aqui é uma operação sem perdas. Você vê que todos os pacotes que foram transmitidos, eles foram reconhecidos positivamente, e aí tudo correu de forma correta. Agora, vamos ver como esse protocolo ele se comporta quando a gente tem uma perda de pacote, um lost packet, tá? Nesse nosso exemplo aqui, esse carinha aqui vai ser perdido, ó. Esse pacote 1 aqui, tá? Ou seja, ó, o transmissor enviou o pacote 0, o receptor enviou o ACK 0. O ACK 0 foi recebido, enviou o pacote 1, tá? Só que esse protocolo aqui, esse mecanismo ARQ, ele foi implementado com um esquema de temporização, tá? Toda vez que eu envio um pacote, eu ligo um temporizador, tá? E eu espero receber o reconhecimento positivo desse pacote dentro de um certo intervalo de tempo, né? Se esse reconhecimento não chegar durante esse intervalo de tempo, esse meu temporizador ele vai
ser ligado, assim, ele vai acontecer o que a gente chama de timeout, ou seja, ele vai disparar o despertador, né, dizendo, ó, já se passou 10 segundos e eu não recebi resposta. Então, algo precisa ser feito, né? Se eu não receber a resposta, duas possibilidades podem ter acontecido. Ou o meu próprio pacote foi perdido, certo? Ou o ACK, que é a resposta do reconhecimento, não chegou, certo? Então, acontecendo isso, ó, no caso aqui foi a primeira opção. O pacote 1 foi perdido, o receptor não recebeu nada, não fez nada, né? Aconteceu o timeout aqui do lado do transmissor. Então, o que é que ele vai precisar fazer? Vai precisar retransmitir o pacote 1 de novo, tá? Então, depois do timeout, eu reenvio o pacote 1, dessa vez o pacote 1 chega correto, o receptor manda o AQ1 e aí continua tudo ok. Quando chega o AQ1, esse AQ1 agora, ele chegou antes do timeout do temporizador, tá? E aí ele continuou a transmissão. Então veja que esse mecanismo de ARQ aqui, ele funcionou, né? Ele funcionou para recuperar a perda desse pacote aqui. Vamos ver o caso agora, onde o que é perdido não é o pacote em si, mas sim o reconhecimento dele, ó. O AQ1 aqui foi perdido, tá? O que é que vai acontecer? A mesma coisa. O timeout vai acontecer, né? Porque o reconhecimento ele não chegou antes do timeout, e aí o pacotinho vai ser retransmitido, e aí depois tudo funciona, tá? Mas veja uma coisa aqui, no caso do ACK ser perdido, o protocolo ele tem que lidar com a situação que o pacote 1 aqui foi recebido duas vezes, né? Então ele tem uma duplicação aqui do pacote, então ele tem que detectar essa cópia duplicada, né? E descartar uma delas, para ficar só com uma, né? Ele tem que ter essa inteligência aqui para não acontecer dele receber esse pacote 1 e achar que é o pacote 0, por exemplo. Né? Isso não vai acontecer porque os pacotes eles estão identificados, né, como 0 ou 1. Né? Então, se chegou dois pacotes com a mesma identificação, como é um protocolo pare e espere, ele sabe que é uma cópia duplicada, então ele vai descartar uma delas. Vamos ver uma situação aqui do timeout prematuro. O que seria esse timeout prematuro? Porque assim, você vai configurar o seu protocolo com um dado tempo de timeout, ok? Mas pode acontecer que esse timeout, esse temporizador, ele não esteja totalmente ajustado com a situação atual da tua rede. Porque a rede ela não pode congestionar, ela pode descongestionar, ou seja, ela tem uma dinâmica dela, né? Então, vamos supor que a rede ela esteja, o seu temporizador esteja muito curto. Você configurou ele para 1 segundo, por exemplo, esperando que a tua rede seja rápida, né, que ela retorne os reconhecimentos de forma rápida, ou seja, ela não esteja congestionada, e aí você colocou o temporizador curtinho, porque você quer rapidez. Você quer saber logo se o pacote chegou correto ou não, para poder mandar o próximo, certo? Então você botou o temporizador curtinho. Então vamos ver aqui, ó. Mandou o pacote 0, veio o ACK 0. Mandou o pacote 1, mas vejam que antes de chegar o ACK 1, né, o ACK 1 ele vai chegar bem aqui nesse ponto, ó. Antes de chegar o ACK 1, o temporizador do pacote 1 já estourou, já aconteceu o timeout, porque ele tinha sido enviado, ele tinha sido configurado para ser pequeno. Então, se estourou o timeout, o pacote 1 vai ser enviado de novo. Aí o que é que vai acontecer no receptor, né?
ele já tinha recebido o pacote 1, ele vai receber de novo e vai detectar uma cópia duplicada, tá? O que é que ele tem que fazer nesse ponto aqui, né? Ele pode enviar de novo o AQ1 de novo, né? Reconhecendo que ele recebeu novamente o AQ1, tá? E aí, ó, nesse caso aqui, quando o transmissor recebeu o primeiro AQ1, né? Ele foi o sinal verde para enviar o próximo, o pacote 0, tá? Mas quando ele recebeu o segundo AQ1, né? O que ele precisa fazer é não fazer nada, tá? Ele ignora esse AQ1 aqui, porque ele sabe que chegou um AQ1 duplicado, porque provavelmente o meu timeout aqui tinha estourado antes do tempo, né? Então, se ele não fizer nada, não tem problema, né? Depois vai chegar o AQ0, e aí ele pode continuar mandando um atrás do outro. Tá? Então, o protocolo ele não vai se perder aqui, ele vai continuar funcionando correto. Então, vejam que isso aqui, né, é um esquema de ARQ, por quê? Porque ele consegue detectar erros, né, ele consegue detectar perdas, ele consegue enviar reconhecimentos positivos, no caso, vejam aqui que não tem aqui reconhecimento negativo, foi tudo baseado somente em reconhecimentos positivos, os ACs, né? Ele consegue enviar os reconhecimentos positivos e ele consegue fazer as retransmissões com o auxílio aqui dos temporizadores. Então, esse protocolo aqui, ele cumpriu com todas aqueles requisitos que eu mostrei aqui no começo, né? Cadê? Detecção de erros, realimentação do destinatário e retransmissão, tá? Mas é um protocolo simples, baseado no esquema de pare e espere. Bora ver agora protocolos mais complexos, né, que usam o mecanismo de ARQ, mas que são baseados em janela deslizante, certo? Porque quando você tem o protocolo pare e espere, você tem essa questão da perda de eficiência, né? Porque somente um pacote transmitido por vez, né? Se você tem um protocolo de janela deslizante, você pode ter vários pacotes em trânsito e vários ACs em trânsito, né? Porque os ACs são justamente os reconhecimentos desses caras aqui, né? Então, os protocolos de janela deslizante, eles lidam muito bem com eles foram criados para lidar com essas situações, né, que vocês têm vários pacotes indo e os reconhecimentos voltando. Então vamos ver aqui como é que eles funcionam. Vamos pegar uns exemplos aqui. E aí tem as duas abordagens principais do tipo de janela deslizante, que também a gente chama de protocolo com paralelismo, né? Paralelismo porque os pacotes foram transmitidos em paralelo, entre aspas, né? Assim, porque eles saem pela mesma camada física, tá? Mas eles vão viajar pela internet em caminhos paralelos, né? Porque a gente sabe que as rotas podem ser independentes dos pacotes, né? Então eles viajam em caminhos paralelos, por isso que a gente chama de protocolo com paralelismo. Aí tem o go back N e a repetição seletiva, né? São as duas abordagens principais. Vamos revê-las aqui, né? A gente já viu uma vez elas lá na disciplina de transmissão de dados, acho que vocês vão se recordar. Então, vamos lá. O protocolo de janela deslizante, eles têm um tamanho de janela, tá? Esse tamanho de janela, essa janela, ela existe tanto do lado do transmissor, como do lado do receptor. E as janelas do transmissor e do receptor são independentes, tá? Então, o objetivo dessa janela é limitar o número de pacotes, né,
que podem ser transmitidos, certo? Então, o tamanho máximo da janela, ela oferece esse limite, tá? E ela também oferece um controle de quantos pacotes já foram transmitidos, mas ainda não foram reconhecidos, tá? Então, aqui, ó, nessa figurinha aqui, está mostrando aqui um bocado de barrinhas aqui com cores diferentes, tá? Uma primeira coisa, ele mostra o tamanho da janela, de tamanho N, tá? Então, daqui para cá, certo? É o que é permitido eu transmitir, tá? Daqui, de fora da janela, certo? Para trás, foi o que eu já transmiti e o que eu já recebi reconhecimento, tá? Para frente da janela, à direita, é o que ainda eu vou transmitir no futuro, mas ainda não chegou o momento, certo? E o que está dentro da janela, né? Tem esse azulzinho mais claro, são os pacotes que eu já transmiti, isso é do lado do transmissor, tá? Eu já transmiti, mas ainda não recebi reconhecimentos para eles. Porque uma vez que eu receber os reconhecimentos, vai ser possível para mim andar com essa janela para frente, tá? Porque quando eu receber o reconhecimento aqui desse base aqui, ó, tá vendo esse basezinho aqui, ó, que é a base da janela? Quando eu receber o reconhecimento para o base, ela anda 1. A janela vai andar para a direita. Se eu receber mais um A, que ela anda mais ela vai andando mais, entendeu? E por isso que ela vai deslizando aqui para a direita. E esses pacotezinhos em cinza aqui são slots que estão vazios dentro da minha janela. Eu tenho permissão para transmiti-los, certo? Mas ainda não tenho dados para preenchê-los neles. Então, por isso que eles ficam ainda em cinza, tá certo? Isso é do lado do transmissor. Então, tanto o go back N como a repetição seletiva, eles funcionam dessa forma, tá? De ir deslizando essa janela para a direita à medida que eu vou transmitindo novos dados e recebendo os ACs, os reconhecimentos desses dados. Mas aí tem uma diferençazinha sutil entre as duas, porque o go back N, quando ele detecta uma perda, ele tem a forma de funcionar dele, que ele repete, ele retransmite em blocos, tá? Ele não retransmite pacotes individuais, tá? O repetição seletiva, ele é mais criterioso nessa seleção, ele identifica exatamente qual pacote foi perdido para retransmitir só aquele pacote, tá? Ele tem um rastreamento mais fino dos pacotes perdidos. Já o go back N, ele é mais simples. Ele não vai atrás de rastrear pacote por pacote, ele meio que rastreia o bloco. Então, se ele detecta, se ele vê a necessidade de retransmitir, ele não vai atrás de retransmitir somente um individual, ele retransmite o bloco inteiro, porque para ele é mais simples. Tá? E aí tem um custo-benefício disso, né? O go back N, ele é mais simples, mas ele acaba retransmitindo mais coisas, né? E o repetição seletiva, ele é mais complexo, e aí ele consegue retransmitir somente o que ele precisa, né? Então tem um custo-benefício aí, os dois são usados na prática. Deixa eu ver aqui o que é que eu falo. Tá, vamos para o exemplo. O exemplo ele vai ser melhor de mostrar para vocês como é que o go back N funciona. Tá aqui de novo, né? Transmissor, receptor. Então, manda o pacote 0, né? O receptor recebeu o pacote 0, mandou o ACK 0. O ACK 0 é o reconhecimento positivo desse cara aqui, né? Então, mandou, ele vai chegar lá na frente, tá?
Mas vejam que, diferente do pare e espere, né, o go back N, como ele é uma janela deslizante, ele pode transmitir em paralelo, né? Ele manda vários pacotes um atrás do outro, sem esperar ainda o reconhecimento, né? Então aqui, ó, ele mandou o 0, o 1, o 2 e o 3, tá? Ou seja, ele não tinha recebido nenhum ACK ainda, mas ele mandou 4 pacotes um atrás do outro, na sequência. E uma vez que ele enviou o pacote 3 aqui, ele colocou aqui espere. Por que espere? Provavelmente porque a janela de transmissão dele tinha tamanho 4. Ele permitia mandar 4 pacotes, né, antes de conseguir deslizar. Né? Então ele mandou 4 e esperou. Só que o pacote 2 aqui foi perdido. Então vamos ver como é que ele se recupera dessa situação aqui. Ó. Então, quando o receptor recebeu o pacote 0, ele mandou o ACK 0, mandou o ACK 1. Aqui ele não mandou o ACK 2 porque ele não recebeu, tá? E quando ele recebeu o ACK 3, o que foi que ele fez? O go back N, ele descarta qualquer pacote recebido fora de ordem, tá? Pacote 3, ele está fora de ordem, ele estava esperando receber o pacote 2, tá? Então, ele descarta o pacote fora de ordem e manda o último ACK que ele tinha mandado. Se o último ACK que ele tinha mandado tinha sido 1, ele reenvia o ACK 1. Ok? É a forma dele funcionar. Ok, como eu falei para vocês, ele mandou aqui até o 3, esperou, né? Quando ele recebeu aqui o ACK 0 nesse momento, o que foi que aconteceu? A janela dele pôde deslizar para a direita, né? Quando ele recebeu o ACK 0, a janela deslizou para a direita, permitiu a ele enviar um novo pacote. Enviou o pacote 4. Quando ele recebeu o ACK 1, ele deslizou a janela mais uma casa, permitiu ele mandar o pacote 5. Então, veja que na ótica do transmissor, né, ele já enviou do 0 ao 5, certo? Já enviou 6 pacotes e recebeu o ACK de 2. Então, faltam 4. 4 pacotes foram transmitidos e não foram reconhecidos ainda. E aqui do lado do receptor, o que é que está acontecendo? Depois que ele descartou aqui o pacote 3 e mandou de volta o ACK 1, ó, chegou o 4 está na ordem ou não está na ordem? Não está na ordem, porque ele ainda não recebeu o 2. Então ele descarta, manda o ACK 1 de novo. Chegou o pacote 5, fora de ordem, descarta, manda o ACK 1 de novo. E aí o que aconteceu bem aqui, ó? Bem aqui aconteceu o timeout do temporizador do pacote 2. Tá? Pacote 2 é o pacote mais antigo do transmissor que ainda não tinha recebido reconhecimento. Tá? Pacote 0 já tinha recebido bem aqui, o ACK dele, o ACK 1 já tinha recebido bem aqui. Então, o transmissor estava esperando receber o ACK do 2, que não tinha chegado ainda, ou seja, o temporizador dele estourou bem aqui, e aí o que o go back N faz? Ele retransmite em bloco. Qual o bloco que ele retransmite? O bloco inteiro, desde o último pacote que não tinha sido reconhecido até o último que ele tinha mandado. Então, qual era o pacote mais antigo que não tinha sido reconhecido ainda, que estourou o timeout? O 2. E quais pacotes seguintes o transmissor já tinha mandado? O 3, o 4 e o 5. Então, ele retransmite o bloco inteiro. Tá? É a forma dele funcionar. E aí, quando chega o pacote 2 agora de forma correta, aí tudo bem. Aí chegou na ordem, o receptor entrega isso para a aplicação dele, né? E manda o ACK 2. Quando chega o pacote 3, também está na ordem, recebe e manda o ACK 3. E aí, quando esses ACKs chegarem corretamente lá no transmissor, a janela de transmissão vai poder
vai poder caminhar de forma correta, ok? E aí, tem o repetição seletiva, né? Como eu falei para vocês, o repetição seletiva, ele tenta diminuir essa questão das retransmissões desnecessárias, tá? Porque aqui, ó, ele retransmitiu 3, 4, 5 de forma desnecessária, né? Em função de uma complexidade menor, né, eu acabei tendo esse desperdício. Então, vamos ver aqui como é que funciona o, o exemplo aqui do repetição seletiva. Aqui está até mostrando as janelinhas, as janelas deslizantes, tanto do transmissor como do receptor, tá? Então, no início, a minha janela aqui, as duas janelas têm tamanho 4, tá? Ela está aqui no início da minha sequência aqui, tá? É permitido para mim enviar os pacotes 0, 1, 2 e 3, tá? Então, aqui, ó, enviei o pacote 0, enviei o pacote 1, ok? As duas primeiras casinhas aqui da janela. E enviei o pacote 2 também, 0, 1 e 2. Os três primeiros casos da janela eu enviei. E o 3 também, desculpa. 0, 1, 2, 3, ó. 0, 1, 2, 3. Janela cheia, né? Já transmiti todas as casas possíveis da minha janela. Só que acontece que o pacote 2 vai ser perdido no meio do caminho. Vamos ver o que acontece do lado do receptor. Quando eu recebo o pacote 0, eu passo ele para a minha aplicação, envio o ACK0, que é o reconhecimento positivo dele, e eu consigo deslizar a minha janela para a direita. Né? Do lado do receptor, eu consigo deslizar à medida que eu recebo e envio o ACK. Né? Chegou o pacote 1, mandei para a minha aplicação, enviei o ACK1, deslizei a janela. Tá? Esse ACK0 e o ACK1, eles vão chegar aqui mais para frente. Ó, uma vez que chega o ACK do meu primeiro pacote transmitido, que eu estava esperando lá o ACK dele, a minha janela no transmissor consegue deslizar. Tá? Então ela anda para frente, né? E o 0 aqui fica para trás, dizendo que ele já foi transmitido e já foi reconhecido. Quando chega o ACK1, a mesma coisa, eu também deslizo para a direita. E uma vez que eu consigo deslizar para a direita, né, aqui o meu 4 estava fora da janela, né, quando eu deslizo ele entra na janela e eu consigo enviá-lo. Bem aqui eu enviei o pacote 4. Do mesmo jeito o pacote 5. Ele estava fora da janela, quando ela desliza ele entra na janela e eu consigo transmitir o pacote 5. Aqui do lado do receptor, né, recebi o pacote 3, enviei o ACK3, deslizei minha janela. Tá? Ah, não, peraí. Aqui ele foi bufferizado. Por que ele foi bufferizado o pacote 3? Porque o pacote 2 não chegou. Tá vendo que o pacote 2 ele está dentro da janela de recepção? Ó. Eu estou esperando receber o pacote 2, só que ele foi perdido bem aqui. O que eu recebi bem aqui foi o pacote 3. Ele está dentro da janela de recepção. Então, o repetição seletiva, ele não descarta esse pacote que chegou fora de ordem. Ele bufferiza, ele guarda. Pacote 4, a mesma coisa. Ele chega fora de ordem, guarda no buffer. Pacote 5, chega fora de ordem, guarda no buffer. E eu mando os ACKs positivos, dizendo que eu recebi o 3, recebi o 4, recebi o 5. Certo? Vejam que no Go Back N, eu ficava repetindo o ACK daquele último que eu tinha recebido. Aqui não, aqui eu reconheço positivamente o que eu for recebendo. Né? E uma vez que eu receba o pacote 2, porque aqui ele foi retransmitido, ó, aconteceu o timeout do pacote 2, ele foi reenviado, né? Uma vez que ele é recebido, eu consigo
Agora, preencher aquele buraco que tinha antes, né? Porque havia uma lacuna aqui do pacote 2, eu já tinha recebido 3, 4, 5, 2 não. Quando ele chega, eu consigo reagrupar todos, né? Envio isso para a minha aplicação e consigo deslizar minha janela tudo de uma vez, tá? Porque agora eu já enviei todos os acts que eu precisava, né? E a minha janela de recepção, né, já desliza, ok? E aí o protocolo de repetição seletiva funciona dessa forma, de forma mais otimizada, né, mais eficiente, mas também de uma forma que exige um controle dos pacotes de forma mais criteriosa, né? Então a complexidade dele é maior, que ele precisa estar rastreando todos os pacotes.